comunicação não violenta preconiza isso, né? O falar e o ouvir são pilares. E eu acho muito bonito porque eles dizem assim, nas minhas palavras, quando você for falar, fale de você. Se apresente, fale daquilo que como você se sente, fala como que aquilo que aconteceu te impactou, como que aquilo te afeta, conte de você. Quando você está contando de você, é mais fácil que a pessoa esteja aberta, ela se desarma para ouvir. Então não fale do outro, não aponte o outro. E quando você estiver na posição de quem está escutando, também escute de forma empática. Ou seja, se esvazie de si para receber aquela mensagem que o outro te traz. Se você quiser entender o que está dentro daquele outro ser, é preciso que você silencie um pouco suas opiniões, seus pensamentos, porque vocês são diferentes. Senão a gente fica confrontando, vira uma briga para ver quem tem razão. Então eu acho muito bonito isso. Fale de você e escute o outro de forma empática. Acho que isso ajuda bastante, né? Num relacionamento bom. A comunicação não violenta é extremamente importante. E aí é uma questão da gente pensar e de cada um ir entendendo assim, justamente esse aspecto. Eu estou sendo ouvida? Porque se eu estou numa relação, eu estou comunicando de forma não violenta, muitas vezes, aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou passando, olha, isso me afeta, isso me entristece, eu me sinto mal, eu me sinto desvalorizada, e o outro não consegue ouvir isso que você está trazendo, é muito importante, porque aí sim, você está numa relação que não é saudável. Esse outro, por mais que você faça, por mais que você tenta, por mais que você está tendo atitude para com o outro não está tendo para com você. Então, é aí que é o limite, né? É aí que a gente tem que entender. A relação saudável, e aí é um ponto disso tudo que a gente está discutindo, eu acho que assim, cada indivíduo entender qual é o seu limite, né? Assim, e o limite, ele não pode ser muito extenso, porque senão eu vou aceitar apanhar, senão eu vou aceitar que seja uma violência verbal, então, né, o outro me dizer, eu preciso entender e começar a conhecer um limite mais aqui interior, né? Entender qual é o meu tempo, o que eu posso e o que eu devo ou não devo aceitar desse outro para comigo. Né, que é justamente essa questão do autoconhecimento que você trouxe, Ângela, assim, o quanto é importante isso, quanto é importante você entender e se conhecer e conhecer o seu limite dentro de uma relação. O que eu vou aceitar e o que eu não vou aceitar, porque sim, relações precisam ser mediadas, né? Nem tudo vai ser bom para mim, nem tudo vai ser bom para o outro, mas eu preciso ter um limite, um equilíbrio, para a gente fazer esse jogo e entender até onde que dá para eu ir mais para você e até onde que dá para você ir mais para mim e a gente estar bem, né? Eu acho que é Talvez a Ângela possa acrescentar aí, comunicação, escuta empática, flexibilidade, negociação. Todos. Mas eu acredito que a gente sempre parte de uma palavra que eu falo para as crianças até, que é a primeira coisa mais importante no mundo para tudo e todas as relações, que é o respeito. E aí quando a gente vai falar de comunicação, quando a gente vai falar de relação, quando a gente vai falar de tudo isso que a gente citou, é o respeito. Que precisa, eu acho que é a primeira coisa fundamental para a gente falar de uma relação boa, saudável, né? Quando um respeita o outro, ou aí quando um não respeita o outro, a gente parte para tudo isso que a Mariana está falando, né? Tem uma frase de um psicólogo, um analista junguiano, James Hollis, ele diz que talvez o namorar, o gostar, o se aproximar, ou se apaixonar pelo outro, amar o outro, seja você se aprofundar tanto nele, a ponto de, aí abro aspas, ratificar o próprio ser, o ser daquele outro. Então eu acho lindo isso, né? Quer dizer, você conseguir estabelecer uma relação em que você ratifique aquele ser. Ou seja, você não precisa mudar, você pode continuar sendo quem você é, e eu aprendo a te amar sendo você quem você é. E o nosso risco, perante o que vocês estão falando, é a gente acabar ratificando aquilo que não é saudável. Porque ele é assim, mas tem coisas que a gente precisa mudar. Aqui nós estamos falando, James Hollis está falando da essência. Porque muitas vezes a gente acha que para a nossa relação estar legal é preciso que o outro seja de um ou outro jeito. Ele não precisa. Ele precisa ser quem ele é.
mas é preciso que ele, sendo quem ele é, exista respeito, diálogo, relação, negociação. Isso sim a gente precisa garantir que aconteça, né? Então acho que é um meio termo entre eu não preciso que você mude quem você é para a gente ficar bem, para que a gente tenha uma relação gostosa, mas também nós precisamos ter boas referências para que a gente não se perca nessa desculpa de que eu sou assim mesmo, se você quiser é desse jeito. Quer dizer, não é bem assim, né? A gente precisa ratificar o outro ser na essência que ele carrega. Mas em termos de comportamento, de conduta, de forma de viver, isso é muito flexível, precisa ser aprimorado e pode ser desenvolvido, né? Eu penso em exemplos, assim, é justamente isso que você trouxe. Muitas vezes uma pessoa gosta por exemplo, eu gosto de fazer um esporte, de praticar um esporte, mas aí o outro não aceita ou não gosta, ou acha que aquilo não é legal, ele vai lá e diz, mas sutilmente vai começando a trazer questões, mas você vai? Mas tem certeza? Mas é melhor, vamos fazer outra coisa. E aí, assim, ele vai apagando essa parte da essência individual e vai deixando, e você vai deixando de fazer coisas que eram importantes, que você gostava, que faziam parte da sua vida, né? Quando muitas vezes a gente tem que, na verdade, também olhar e aceitar esse lado do outro e entender, e o que a gente pode fazer junto? Tudo bem, eu não gosto de praticar esporte, mas será que tem alguma viagem que a gente possa fazer e que case um pouco do seu desejo com o meu, da sua vontade com a minha, e a gente vá conciliando isso? Eu não preciso apagar no outro, mas eu tenho que integrar aquilo de uma forma positiva dentro da relação, né? E o outro pode ter a individualidade dele de praticar o esporte, mas juntos a gente também pode achar um meio termo. Não sei, eu acho que é uma coisa que esse exemplo, isso que você trouxe, conteúdo tão importante, esse é o exemplo que vem muito na minha cabeça, assim, e o quanto eu trabalho isso muitas vezes com os pacientes, né? A gente trabalha de entender e de cada indivíduo entender, eu ainda posso trazer aquilo que é meu e a gente trazer juntos e respeitar, né, essas individualidades. A gente esquece que não respeitar a individualidade do outro também é uma violência. Com certeza. Né? Então a gente fala assim de grandes violências e às vezes a gente esquece dessa tão comum e, né, corriqueira na nossa vida, querer transformar o outro, querer mudar o outro, também é uma violência, né? Que a gente não respeita a individualidade. E acho que encontrar esse caminho, buscar conciliar tudo isso que a gente falou, é uma oportunidade enorme de crescer enquanto ser humano, né? Enquanto ser humano. Então, aprender a se relacionar, buscar relacionamentos saudáveis, é uma catapulta, acho que, para a gente poder evoluir, se desenvolver. E fica uma dica, assim, até para terapia de casal, né? Muitas pessoas têm receio de fazer a terapia de casal, muitos casais que não estão num relacionamento saudável, mas querem, né, encontrar um equilíbrio, querem fazer a mudança. A terapia de casal é uma via importante, é uma via muito construtiva, existe muita melhora, as pessoas se conscientizam dessa necessidade individual, do respeito, do que é o limite do outro. Então, a terapia de casal eu vejo que é uma via muito importante que as pessoas ainda têm muito medo de fazer, né? Mas que pode ser um caminho aí para quem não está num relacionamento saudável, conseguir encontrar um relacionamento saudável, né? E lembrar que aprender a conviver é a nossa missão aqui na Terra. Como indivíduos, viver é a nossa missão, aprender a conviver, né? E a relação, seja familiar, com o casal ou pai e filho, é a primeira relação que a gente vai aprender, e maior e mais importante, né? Aqui na Terra.